Ah, e o PlayStation 2. Quem que não lembra de passar na feira só pra dar uma olhada naquela barraquinha que vendia 3 por 5 pila? Eu lembro que o único critério que existia pra escolher jogo naquela época era pela capa. Foi nessa lógica, inclusive, que surgiram algumas coisas meio... tá ligado? Mas nem sempre era eu que escolhia os meus jogos, afinal eu era só uma criança. Às vezes é minha mãe mesmo que comprava algum joguinho na feira e trazia pra mim lá em casa. E foi num desses dias que ela chegou com isso daqui, Despicable Me, The Game. Sim, o jogo do meu malvado favorito. Tire a mão do meu peru, doutor Nefário. É que nessa época tinha essa moda de lançar jogo junto com o filme, os famosos jogos licenciados. Todo estúdio queria ordenhar um pouquinho o hype de bilheteria, então praticamente qualquer blockbuster ganhava sua versão jogável. Coisa que aliás tá bem mais raro hoje em dia, né? Pelo menos eu não consigo lembrar muito bem de nenhum jogo licenciado recente e irrelevante. Tirando aquele jogo horrível dos Velozes e Furiosos, meu Deus. Mas de fato alguns clássicos saíram dessa tendência, como o icônico jogo do Toy Story ou aquela saga maneiríssima do Ben 10, tá ligado? E é claro, meu malvado favorito também tentou surfar nessa onda. A diferença é que esse jogo é ruim. Esse jogo é ruim, cara. Eu nunca mais vou recuperar o tempo que eu passei pra zerar isso daqui. Mas pelo menos eu tô fazendo um vídeo pro YouTube. Então o jogo começa e logo de cara a gente já vê uma das coisas mais maneiras desses jogos licenciados. Como eles tinham os direitos do filme, eles podiam usar tudo, trilhas sonoras, visuais, até os mesmos dubladores. E sim, isso inclui o Gru com a voz original do Steve Carell. Pena que parece que gastaram todo o orçamento aí mesmo. Mas aí você dá play e já descobre qual é a grande premissa desse jogo. E como já era de se esperar de um jogo licenciado, não é nada muito elaborado não. Basicamente o Gru precisa recuperar umas peças de foguete que estão espalhadas por territórios de outros vilões, para que então ele possa realizar o sonho dele de roubar a lua. É, bem original, né? E pra isso ele vai ter que invadir alguns cenários. O Banco do Mal, tá ligado? Aquele lá do filme. A Casa do Vetor, que é simplesmente o melhor personagem já inventado. E a própria Casa do Gru, porque só acabou a criatividade dos caras mesmo. E é literalmente só isso. Só tem 3 mapas nesse jogo. E essa trama toda aí nem é apresentada com uma cutscene bonitinha ou uma animação que seja. Nada. Os caras decidiram só passar uma apresentação de PowerPoint preguiçosa, feita pelo Dr. Nefário. Mano, não se deram nem o trabalho de colocar uma corzinha no slide, mano. Só meteram um desenho branco e azul e falaram, não, isso aí é estética de arquiteto. Tá da hora. E repara nesses minions, que são só uns GIF 144p repetidos. Ó, tá rodando a 30 FPS. Isso aqui parece um jogo mobile, velho. Se liga, esses iconezinhos aqui. Porra, eu lembro disso, hein, mano. Armazinha de vento e armazinha de gelo. É uma plataforminha básica. Só tem como pular e... mais nada. Aparentemente, por enquanto. Ô, isso aqui é um jogo de criança, hein. Se eu não souber resolver os puzzles disso até hoje, eu desisto. Eu não tô entendendo o que é pra fazer aqui, hein? Então, parece piada, mas eu consegui ficar preso logo aqui no primeiro lugar do jogo. Sem exagero. Eu simplesmente não entendi pra onde que era pra eu ir. E o pior, não tinha puzzle, não tinha desafio, não tinha nada, cara. A porta pra onde era pra eu ir tava bem ali, ó, na minha frente. E beleza, eu sei que eu perdi mais tempo nisso do que eu devia, é verdade. Mas em minha defesa, aquela textura preta, esquisitaça, parecia qualquer coisa menos um portão aberto pra mim. Sei lá, eu achei que era pra subir nessas plataformas, procurar algum botão, não sei. Só sei que quando eu finalmente percebi que aquilo era a saída, a minha reação por dentro foi essa daqui. Nossa, o tutorial é agora. Eu já me perdi antes do tutorial, meu Deus. Nossa, mas vai ficar parando o jogo toda hora pra ensinar, mano. Não, eu entendi já, mano. Pô, deixa eu jogar, não dá pra pular isso não? Não dá pra pular. E mano, era melhor ter continuado preso ali no início mesmo, porque meu Deus do céu, que tutorial insuportável. Não, você não tá entendendo, foram quase 30 minutos nisso, e dessa vez nem foi totalmente culpa da minha burrice extrema. É que o jogo simplesmente não deixa jogar. O Dr. Nefário faz questão de pausar tudo a cada 30 segundos pra explicar coisas óbvias, tipo, se você usar o raio congelante uma coisa quente vai congelar, hein. Pô, sério, eu tô ligado que isso é um jogo pra criança, mas cê é louco. A cada 2 passos que você dá vem uma explicação impulável, dizendo uma coisa que qualquer ser humano, aliás, qualquer outro primata já teria entendido na primeira vez. Tirando essa parte aqui eu realmente não tinha entendido legal. E outra coisa que vale a pena comentar nessa introdução são os momentos que eu apelidei de momento baguncinha, que é quando o Gru entra numa sala cheia de objetos convenientemente espalhados e começa a praticar várias malvadezas. Coisa leve, tipo rabiscar quadros ou eliminar pessoas indefesas. Essa mecânica é no mínimo estranha. Eu sinceramente nunca vi nada parecido em outro jogo de plataforma, mas por incrível que pareça, até
até que é divertido apertar um botão e descobrir qual que vai ser o próximo crime do grupo. Eu preciso explicar rapidinho como que funcionam as mecânicas principais aqui. Esse é um jogo de plataforma bem simples, mas com uma dose absurda de puzzle. No canto inferior direito tem alguns ícones representando as armas, que vão ser as ferramentas para resolver tanto os enigmas quanto os desafios de plataforma. Logo de cara você já começa com duas, e ao longo do jogo mais duas são desbloqueadas aí, para dar uma aumentada na forma de resolver os puzzles e passar dos bagulho. Sabendo disso, agora a gente pode finalmente começar o jogo. O mapa que eu decidi começar foi o Banco do Mal do primeiro filme, já que na época que esse jogo lançou só existia o primeiro filme. E agora que eu terminei esse tutorial desnecessariamente longo, era de se esperar que eu não teria mais muitos problemas com a gameplay, né? Mas eu dei uma morrida assim, no primeiro obstáculo. Mais de uma vez. Sobre esse mapa. Obviamente, como isso aqui é um jogo de plataforma, não dá pra esperar uma reprodução totalmente acurada igual a do desenho, né? Até porque o Banco do Mal tem nem 10 minutos de tempo de tela no filme. Mas tá aí, ó, o cenário é o que você já poderia esperar disso. Um monte de gaveta infinita e retratos do Sr. Perkins espalhados pelas paredes, que também é conhecido como o gordão do meu malvado favorito. Não confundir com o outro gordão do meu malvado favorito, por favor. Mas é isso, nada muito impressionante, mas também considerando o que ainda vem por aí nesse jogo, isso aqui pelo menos não chega a ofender. Não é o mapa mais bonito que tem, mas também tem literalmente só mais 2 cenários além desse. É só isso. Por mais que existam várias fases, elas acontecem nesses mesmos lugares. Não é como se tivesse muita opção aqui pra perder um tempo pensando nisso. Nessa fase, assim como em aparentemente todas as outras, você passa por aquele mesmo esquema de congelar blocos flutuantes. Sim, o mesmo do tutorial. E além disso, tem uns laserzinhos pra desviar no caminho, estilo filme de espião genérico, tá ligado? Porque, claro, meu malvado favorito bebe muito desse suco aí também. Só que, em geral, esses obstáculos aí foram de boa até pra mim. Acho que por ser a primeira fase mesmo, o jogo é bem pouco punitivo aqui. Tem checkpoint espalhado pra todo lado e tal. E mesmo com tudo isso, eu consegui morrer várias vezes numa parte específica dessa fase. Inclusive, isso chegou no ponto do jogo me sugerir a usar cheat. Mas vamos lá, isso aconteceu porque eu ainda não estava acostumado com os controles, que confia em mim, são um pouco esquisitos, e leva um tempo pra se adaptar. Depois desses desafios de plataforma, o jogo resolve dar um momento baguncinha pra você poder distrair a mente. Porque, tá ligado, antes da tempestade tem a calmaria, e nesse caso a tempestade são os puzzles. E assim, os puzzles são meus piores inimigos em qualquer lugar, e nesse jogo eles ocupam uns 50% da experiência. Literalmente, toda fase tem um momento longo de puzzle. E como eu já não costumo gostar deles em praticamente nenhuma ocasião, aqui não foi diferente. Do início ao fim, essa mecânica nunca me prendeu. Basicamente funciona assim, ó. Você pode invocar um número máximo específico de minions por fase. O jogo não explica porquê, então você só aceita mesmo. E aí usa eles pra combinar algumas formas de resolver os obstáculos. Tipo assim, você precisa manter esse botão pressionado? Então você congela um minion em cima dele e pronto. Agora você tem um bloco de gelo em tempo integral. Daí você mistura isso com outras formas e armas e você ganha uma variedade de maneiras de torturar minions. E passar por obstáculos também, claro. No geral, eu nem acho que vale muito a pena entrar em detalhes sobre a maioria dos puzzles, mesmo eles sendo uma boa parte do jogo. Eu decidi que eu só vou parar pra comentar sobre se realmente tiver alguma coisa pra falar. Então depois que eu consegui passar dessa palhaçada, eu finalmente tive acesso à primeira peça do foguete. E pronto, fim da fase, bora pra próxima, uhul! E depois de terminar a fase rola essa cutscenezinha aí do jornalista comentando sobre o assalto que a gente acabou de fazer no Banco do Mal. É bem legal até. Eu achava que ia ter uma dessas depois de cada fase, mas não tem. Dá pra ver que o orçamento desse jogo foi um pastel e um caldo de cana, então não dá pra esperar muito mais que isso. E agora, pra pegar a próxima peça do foguete, a gente vai invadir a mansão do Vetor. O mapa tem toda aquela estética aquática bizarra dele, cheio de armadilhas malucas. Tem as bombas de pressão que exigem time nos pulos, a parte que a água sobe e você precisa correr contra o tempo, porque sim, o super espião Gru não sabe nadar nesse jogo. E até umas luvas de boxe saindo pela parede que eu tenho certeza que foi uma referência às Olimpíadas do Faustão. Faustão Pentelho. Outro detalhe legal é que o Gru quebra a quarta parede constantemente nesse jogo. Depois de morrer algumas vezes, ele começa a zoar o jogador com comentários sarcásticos. Caralho, fui humilhado agora. Vale lembrar que esse jogo saiu em 2010, que não é tanto tempo atrás assim pra um jogo de Play 2, sabe? E as plataformas em que ele foi lançado já estavam ultrapassadas em 2010, tipo o próprio Play 2, Wii ou PSP. Isso explica um pouco os gráficos limitados e a gameplay meio reciclada que esse jogo tem. Ainda assim, as referências ao filme e os dubladores originais dão um certo charme, pelo menos nesse começo. No fim dessa fase eu ganhei uma arma de imã, que vai adicionar umas mecânicas novas pro jogo. Mas já eu mostro isso melhor, porque nessa altura eu também descobri as atividades extras. Tipo os retratos da família do Gru, que ficam espalhados pelas fases, e as skins dos Minions e mais pra frente do Gru, que só liberam quando você completa todos os momentos baguncinhos. Esses extras eram bem típicos dessa época. É meio inútil, mas em alguns casos pode ser divertido. O jogo do Play 2 que eu joguei recentemente,
e que tem esse tipo de mecânica é o próprio Crash Wrath of Cortex. A diferença é que esse jogo é tipo uns 10 anos mais velho que esse, mas tudo bem. Menor, se ele arrancar a cabeça de geral, eu só tenho cabeça, entendeu? Eu vou tentar fazer uma speedrun dessa fase aqui, vambora. Ó, agora temos a arminha de imã e é o que ela faz? Exatamente, ela puxa as coisas, olha que legal, é um imã. Agora temos inimigos também. Cara, eu já fiz tudo isso porque a minha gravação corrompeu, então eu tenho que fazer de novo e é um saco isso. Pois é, nessa parte eu já tava meio impaciente porque a captura da fase tinha corrompido e eu precisei rejogar tudo de novo. Essa é a fase que mostra a função da arma de imã pro jogo, que é puxar as plataformas e derrotar esses inimigos novos que só morrem com ela, por algum motivo. Outra coisa que eu achei bem fácil de lidar nessa fase foram os puzzles. Sei lá, eu joguei isso parecendo que eu tive um déjà vu, sabe? É como se eu já tivesse jogado essa parte. Muito estranho. Mas ok, passando isso, do nada, quando eu pensei que a fase tinha acabado, o jogo me lançou isso daqui, uma fase de navinha. Eu não tava esperando por isso. Na verdade eu tava porque eu precisei regravar isso também. Mas você entende. O problema é que nessas fases de navinha, a câmera fica horrível com a perspectiva torta. Os gráficos, mano, eu não sou muito de reclamar de gráfico, mas olha isso. Eu acho que essa é uma das coisas mais feias que já rodaram na história do Play 2. E olha que nós estamos falando de um console que rodava Shadow of the Colossus, então não tem desculpa. Mas fora isso, a ideia até faz sentido. Variar a fórmula pra não ficar só na plataforma. Mas a execução desanda nos primeiros segundos por causa dos controles duros. E no meu caso ainda rolou um bug bizarro com a câmera, que ficou dando umas flicadas e deixou tudo mais quebrado ainda. Nessa parte o objetivo é só escoltar a navezinha Minion que tá carregando as peças. E aí aquela coisa, destruir torreta, desviar de tiro. Só que com essa câmera torta, a coisa mais fácil foi perder a nave que eu tava escoltando de vista. E o pior, se isso acontece por poucos segundos, a missão falha instantaneamente, ou seja, injogável. Brincadeiras à parte, na verdade o jogo é bem generoso em relação a curas nesse tipo de level, porque tem essas orbezinhas de escudo e de cura espalhadas por toda parte, então na verdade é bem suave de passar. E no final tem uma batalhinha contra uma nave mãe. Você tem que destruir os pontos fracos dela, naquele esquema muito parecido com aquelas fases de Lego Star Wars, saca? Depois disso eu ainda desbloqueei uma skinzinha maneira de Frankenstein pros Minions e parti para a próxima fase. A peça da vez está na casa do Vetor, mas antes disso o jogo aleatoriamente inicia o level numa fase de navinha, agora num cenário de floresta tropical, tá ligado? Talvez porque no filme tem uma parte parecida e aí quiseram colocar no jogo, mas é isso, não tem nenhuma explicação pra esse cenário tá aqui não, eles só jogaram mesmo. E foi justamente nessa parte inclusive que o meu jogo crashou da última vez. E aí a fase segue normalmente com alguns puzzles, pra no fim vir uma recompensa, mais uma arma pro Gru, um revólver de teia. E eu imagino que pelo nome você já deve imaginar o que esse item faz, então eu vou poupar meu tempo dando explicações aqui. E agora a próxima fase é na casa do Gru. Até esse ponto já dava pra escolher jogar aqui antes, mas eu fui enrolando e evitando porque eu tinha certeza que ia ser mais um tutorial horripilante igual aqueles lá do começo. E também não fazia sentido na minha cabeça como o Gru ia roubar uma peça do foguete dentro da própria casa dele. Então eu nem considerei como atividade principal. Mas o jogo dá uma explicação que o Vetor hackeou tudo e agora a gente tem um level na nossa própria casa. Nesse momento baguncinho dessa fase aparece uma referência àqueles robozinhos que dançam Bee Gees no final do primeiro filme, tá ligado? You should be dancing, yeah. E mais pra frente tem um puzzle que eu acho interessante comentar porque é nele que a arma de teia finalmente mostra a sua utilidade. Basicamente tem um cano disparando essas bombas aí e você precisa usar uns minions como cama elástica de teia pra bomba pegar impulso, explodir o chão vermelho e abrir uma passagem. Aí a gente pega os estabilizadores da aeronave, beleza, mais uma peça coletada, mais uma fase concluída. Partindo pra outra fase, pelo que eu entendi, o Dr. Nefaro encomendou o que seria a cabine da nossa nave com o irmão dele. Irmão esse que aparentemente é burro pra cara, porque acabou enviando a peça pra um tal de Dru ao invés do Gru. E como essa fase aqui é só mais do mesmo, eu já vou cortar caminho, porque sério, daqui pra frente o jogo só entra num ciclo infinito de copiar e colar a fase. E no fim dela a recompensa seria a tal cabine de nave. Mas quando aparece a animaçãozinha de pegar a peça, dá pra ver que o modelo tá mais pra uma turbina de foguete ou qualquer outra coisa do que pra uma cabine. Como você já deve ter percebido, esse jogo é bem consistente em ser inconsistente. Mas beleza, passando dessa, a próxima fase já começa naquele jeitão. Mais alguns obstaculinhos bucha que eu já tava acostumado a essa altura, até que do mais absoluto nada aparece o segundo obstáculo mais difícil do jogo. A dinâmica é assim, você desce por umas plataformas em movimento, desviando de uns canos voadores que não fazem o menor sentido, mas parando pra pensar nada nesse universo faz sentido. E lá embaixo tem um botão que libera a porta. E aí começa a parte tensa, porque você tem que subir tudo de novo enquanto a água vai aumentando o nível. E mano, essa parte foi um desastre completo pra mim. Eu achei até que tava bugado, mas a real é que toda essa dificuldade foi 100% culpa minha. Porque depois eu percebi que dava pra usar arma
de teia pra travar as plataformas no lugar. E você não tá entendendo, isso teria deixado tudo muito mais fácil. Mas eu não me liguei nisso na hora e acabei complicando minha vida de graça. Não, e o mais humilhante é que eu só me toquei nisso agora que eu tava escrevendo esse roteiro. Então, é isso. Parabéns aí pra mim. E aí, depois de mais uns obstáculos aleatórios, minions com skin de vovózona e até tubarões famintos nos puzzles, essa fase resolve me surpreender de novo. Porque já não bastando ter o segundo obstáculo mais difícil do jogo, eu logo dou de cara com o que eu considero o primeiro obstáculo mais difícil desse jogo. Basicamente, essa é só uma versão turbinada do desafio anterior, agora com mais plataformas se mexendo. E claro, ele só foi realmente tão difícil assim porque, assim como no outro, eu não tive a capacidade de usar minha cabeça. Mas tá, você já entendeu essa parte, eu não preciso repetir a humilhação toda hora, né? O que importa é que mesmo sem entender direito como eu fiz isso, olhando agora, eu consegui atravessar essa parte da forma mais hardcore possível. Então tem uma parcela de mérito meu nisso daí, beleza? Nessa fase eu descubro também que esses cachorros robô do vetor na verdade lançam piranhas se você ficar parado no campo de visão deles, e a animação disso é bizarra. E depois de mais algumas morridinhas pelo caminho, eu consegui terminar a fase. Agora faltam só 2 peças pra gente fechar de vez o foguetão. A próxima missão é recuperar combustível, e pra chegar nesse raciocínio, o jogo faz uma conexão completamente aleatória entre banana split, sorvete e nitrogênio líquido, só pra justificar que tem uma reserva de nitrogênio guardada dentro de um cofre do banco do mapa. Nessa altura a dificuldade subiu um pouco, as plataformas e os puzzles ficaram mais exigentes, e com mais algumas sessões de puzzles reciclados, congela minion, infla minion, eletrocuta minion, e de um obstáculo novo ridiculamente fácil, eu completo a fase, na moral, deixando agora faltando só a última peça dessa bagaça, a arma de encolhimento. Você foi encolhido, jaguar bucal? Toma essa! Vai encolhido, meu irmão! Essa arma é responsável pela melhor cena do filme. No jogo, o Dr. Nefário explica que a arma já era nossa, mas o Vetor deu um jeito de invadir a casa e levar embora. Então a gente vai ter que invadir a mansão dele de novo, porque a gente é panguão. O próprio Vetor aparece na transmissão nesse momento pra dizer que essa vai ser a fase mais difícil que ele elaborou. Só que na prática, a parte de plataforma é tranquila. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive até chegar na hora dos quebra-cabeças. Mano, só se liga no nível do bagulho. Primeiro a gente frita um minion pra atrair um imã que tá preso numa corda, o que puxa o peso e tampa um cano que tava cuspindo fogo que bloqueava a plataforma. Depois a gente infla outro minion pra acertar o botão lá do alto e liberar um lançador de bombas. Depois pronto, ainda tem que empurrar uma roda de minions congelados com uma arma de ar pra quebrar o piso que tava tampando um gerador de energia. Esse gerador, claro, é ativado eletrocutando mais um minion. E do outro lado, na parte das bombas, a gente monta uma cama elástica de teias embaixo do lançador, faz a bomba que cai e destruir a plataforma onde tava esse robô aranha esquisitão, resultando na queda dele direto num tanque de tubarões famintos e liberando o caminho. Só que a saída principal ainda tá trancada. Então mais uma vez, roda de minion em cima da plataforma, fritei eles, apertei o botão, eles caem na engrenagem e geram energia suficiente pra liberar a porta e... é isso. Coisa pra cacete, né? Pois é, essa é de longe a sessão de quebra-cabeças mais longa e cheia de etapas do jogo inteiro. Agora, e se eu te falar que eu passei por tudo isso sem usar nenhuma dica? Na verdade eu estaria mentindo. Mas como já dizia John Lennon, se tá no jogo é pra usar. E já não basta o jogo me dar esse traje extremamente dripado como recompensa, eu ganhei um bônus ainda melhor. A última fase, graças a Deus. O Dr. Nefário então explica que o foguete e a arma de encolhimento já estão prontos. O único problema é que o Vetor convenientemente também terminou o foguete dele junto com a gente. Então o que vem a seguir é uma literal corrida espacial. Talvez tenha sido erro meu esperar alguma coisa diferente dessa fase, sabendo que tudo que aconteceu até aqui foi basicamente reciclagem da reciclagem. Só que pra surpresa de 0 pessoas, essa última fase na casa do Gru foi só mais do mesmo. Mesmas plataformas, mesmos inimigos e todo o resto que eu já falei 1000 vezes nesse vídeo. O único destaque talvez vai pra umas interações curiosas com os minions que só acontecem nesses mapas. Tipo essa animação de duelo com o Minion Cowboy. Cara, vai falar que isso não é maneiro. Isso é da hora, pô. E quanto aos puzzles, bom, eu pensei que ia ter alguma coisa igual ou até pior que o level anterior, mas não, na verdade não, foram bem tranquilos também. E aí, velho, finalmente chegou a hora. O momento que eu tava esperando desde o início dessas minhas 6 horas de jogatina. Decolar com o foguete pronto e roubar a lua. Ou melhor, experimentar mais uma fase de navinha, só que agora com wallpaper de espaço. Tá certo, dessa vez não tem nem como reclamar da mecânica, porque era óbvio que seria isso. Na real, a missão é basicamente uma perseguição contra o marginal do Vetor. Aqui a treta foi passar por esses asteroides com a textura esgurmitada, enquanto eu desviava dos mísseis antiaéreos que ele ficava lançando. E foi assim até chegar no clímax com a cutscene final. E cara, que loucura. A cutscene mostra o embate entre os dois disputando quem vai conseguir roubar a lua primeiro. No começo, o Vetor leva vantagem, porque os minions que estavam na sala de comando decidiram parar tudo pra assistir pica-pau. Enquanto isso, o Vetor solta o raio encolhedor nessa bola branca sem textura, que o jogo quer que eu acredite que é a lua. Só que aí o Gru, com o poder do protagonismo, consegue reverter o encolhimento, que gera essa cena aí que você tá vendo. Bandinho é um terror, né, meu? E deixa o Vector preso nela. E é isso. Fim de jogo. Game over. Cara, eu achei esse final muito anticlimático, porque significa que tudo que a gente fez até agora pra roubar a lua não serviu pra porcaria nenhuma. No filme isso até faz sentido, porque tem o arco das filhas adotivas e tal, mas aqui elas não são nem citadas, então parece que o Gru só pensou: Foda-se, mudei de ideia, vou deixar esse otário preso aí. e acabou. Fim de jogo.
Depois que eu terminei essa campanha, eu decidi dar uma surfada na webs pra ver como o jogo tinha sido recebido pelas outras pessoas que jogaram e pra me ajudar a pensar numa conclusão pra esse vídeo. E nisso eu acabei encontrando umas reviews muito suspeitas lá na página do Google. Se liga, abre aspas. O jogo é uma obra-prima absoluta, que captura com perfeição o charme, o humor e a emoção da adorada franquia animada. Como fã devoto dos filmes, fiquei extremamente animado para mergulhar no mundo travesso do Gru, os adoráveis Minions e suas incríveis aventuras. E por aí vai, esse é só o primeiro parágrafo de um textão imenso que essa pessoa fez pra esse jogo. Engraçado que não foi só esse comentário não, eu encontrei vários outros elogios desse nível, elogios tipo, exageradamente, comicamente positivos, o que me fez pensar em duas opções. Ou isso é uma grande ironia, uma grande piada pós-irônica que eu não saquei, ou, o mais provável, a Monkey Bar Games montou uma central clandestina de reviewers pagos só pra inflar o jogo. De qualquer jeito, o contraste disso com a minha experiência foi bizarro. Quando eu era criança, eu realmente lembrava desse jogo como algo fantástico. Só o fato de eu estar controlando o Gru e os Minions já era suficiente pra me deixar satisfeito, feliz. Não precisava de muito mais. E hoje, olhando de novo, é fácil ver que o jogo tem muitos problemas. Todos esses que eu falei nesse vídeo. Mesmo assim, eu não posso negar que revisitar ele aqui foi absurdamente divertido. E o processo de gravar esse vídeo acabou deixando a experiência ainda melhor. E é por isso que a nota que eu dou pra meu malvado favorito de Play 2 é... Não é um pijama. /10. Obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo demorou alguns meses pra ser feito, então considera deixar o like aí pra apoiar se curtiu. E até mais.